Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais e agora vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde do coração. Como cuidar bem da saúde do seu coração. E vamos falar de um tema que todo mundo, aliás, tem medo até de ouvir falar, né? Que é a morte súbita cardíaca. Isso mesmo, o coração para de funcionar de uma hora para outra e sem aviso prévio. Como nós podemos identificar essa questão e como nós podemos, acima de tudo, tomar as precauções necessárias para que isso não venha a ocorrer? Convidei aqui o nosso colaborador do programa Mega Profissionais, o médico cardiologista, ele que é doutor, professor na faculdade, doutor Antônio Menezes. Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Mega Profissionais. Muito e obrigado. Um tema pesado, né? Todo mundo tem medo, né? Morte pesado, súbita mas cardíaca. muito interessante. O que na verdade é a morte súbita cardíaca? Existe isso mesmo, doutor? O coração para de uma hora para outra? Existem alguns fatores, né, que podem levar ao que nós chamamos de morte súbita cardíaca. Quer dizer, o coração que tem uma arritmia, provavelmente uma arritmia, e a morte súbita é por arritmia cardíaca, uma arritmia súbita, de uma forma grave, né, uma arritmia mais grave, e de uma forma como, por isso que é chamado súbita, porque é inesperado. Então não se está esperando por aquele evento. Não está passando mal? Às vezes até vem passando mal, mas muitas das vezes não. Por exemplo, um exemplo clássico é a morte que a gente já viu na imprensa do jogador de futebol. Pois morreu no meio do campo. No meio do campo. E ele é um atleta. Um atleta. Então existem as causas, dentro das causas, existem as causas que são chamadas as causas congênitas, quer dizer, já nasce com problema, né? E arritmias que são raras, elas não são frequentes. Então tem arritmia que acontece em uma em cada 10 mil pessoas, um em cada 500 pessoas. Então são arritmias raras que acontecem no coração com estrutura normal ou com algum tipo de miocardiopatia hipertrófica, que nós chamamos. E mesmo uma pessoa que não faça um check-up, uma avaliação, essa pessoa ela pode apresentar como primeiro evento a chamada morte súbita cardíaca. Que coisa, né? Aliás, quando a gente fala dessa questão do coração e algum problema ligado ao coração, nós entendemos que isso pode ter mandado avisos prévios, né? O senhor está me falando de arritmia, e pelo que eu entendo de uma forma leiga, a arritmia é o descompasso dos batimentos cardíacos, seria isso? Justamente, o descompasso certo. do batimento. Então, quem tem o descompasso nesse batimento sente, às vezes, o coração acelerado. Justo. Ou às vezes sente aquela dormência, aquela sonolência, aí já não liga tanto ao coração. O paciente ele pode sentir as duas coisas. Ele pode sentir a batedeira, a palpitação, né, que é um sintoma típico da arritmia, aquela batedeira e palpitação que acontece quando você não faz esforço. Porque quando você faz esforço, por exemplo, você vai andar de bicicleta, andar numa esteira, o coração acelera normalmente. Ou quando você passa um susto, exato. Isso, aí o coração vai acelerar. Situação de estresse. Isso não é arritmia, né? Tá. Isso é uma adaptação fisiológica do organismo para compensar o débito do coração naquele momento de exercício, de estresse. Agora, quando o coração, vamos supor, eu estou aqui e de repente meu coração começa a disparar, né? Eu sinto, eu não estou fazendo esforço, o meu coração dispara. Esse é um sinal, e ele começa subitamente ou termina subitamente essa palpitação. Isso é um sintoma mais apropriado para a gente chamar de uma arritmia cardíaca. Porque eu já vi, inclusive, o senhor me corrija se eu estiver errado, eu já vi algumas pessoas relatando que o quê? Não, isso acontece comigo normalmente. Isso aí eu já estou acostumado. Isso aí de vez em quando dá essa palpitação no coração aí, mas isso é normal. Isso eu já estou acostumado, ou minha mãe sempre teve isso não é nada. Algumas pessoas relatam isso. Isso pode não ser nada mesmo, pode não evoluir, ou deve ser revisto isso, ou deve ser consultado o médico imediatamente? Eu acho que o importante é a investigação. Quer dizer, ou eu acho que não é nada, pode realmente não ser nada,
né? E eu acho que não é nada, pode terminar, como você começou falando, de uma forma trágica, com um evento chamado uma morte súbita cardíaca. Então, o consultar um cardiologista, consultar um especialista em arritmia, ou mesmo com o cardiologista, é fundamental, desde que eu tenha, a partir daí, eu tenha o diagnóstico daquilo que não é nada, o que pode significar alguma coisa. Porque, na realidade, até a gente já falou aqui, o coração ele é único. Então, como sendo único, é igual você tratar um filho único, né? Então, você vai tratar, com muito dengo, porque o coração, ele é um órgão que, às vezes, você nasce com algum problema, por exemplo, arritmia, ou às vezes a morte súbita cardíaca, ela pode ser devida ao infarto do miocárdio. Sim, então, a pessoa que o primeiro evento que ele tem é um evento, é aquela pessoa, vamos supor, uma pessoa de 40, 50 anos, ou 50, 60, e não procurou o médico, não fez um check-up, uma avaliação prévia, não tem esse costume, né? E aí ele cai na sala, cai fazendo exercício, isso já é uma pessoa que adquiriu a doença. Existe uma idade, doutor, que as pessoas devem começar a ficar preocupadas? Com o infarto? Sim. Existe, quer dizer, para o homem a partir dos 45 anos, né? A partir dos 40, 45 anos. A mulher também nessa faixa. A partir dessa idade, se orienta então fazer exames de check-up periódicos? Periódicos. O que é periódicos, doutor? Depende do que foi encontrado no primeiro, né? Mas quanto tempo, mais ou menos? Se for o paciente que ele faz seu check-up, é um paciente que faz atividade física, está com colesterol, com toda a parte lipídica controlada, é um paciente que não tem hipertensão, então a gente libera ele para 2 anos. Então daqui 2 anos você vem, ou quando você tiver um novo sintoma, né? Isso eu estou falando de pacientes na faixa etária dos 40 a 50 anos. Certo. Se é um paciente que já tem uma hipertensão, que já tem fatores de risco para o infarto, aí esse paciente ele deve ser acompanhado pelo menos uma vez ao ano, ou a depender da gravidade desses fatores de risco, de 6 em 6 meses. Aí ele já é considerado um doente. Já é considerado um doente do coração. Um doente do coração. Então aí hoje, como a tecnologia avançou muito na área da cardiologia, acho que uma das áreas, a neurologia, a cardiologia, toda a medicina, nos últimos 30 anos, avançou de uma forma muito expressiva. E como você tem possibilidade de fazer um diagnóstico precoce, né, e evitar a não chegar, é isso que seria a prevenção, a um evento que seria a morte súbita cardíaca. Eu vou dar só um exemplo rapidamente. Eu tinha uma tia, morava em BH, e ela, de repente, do nada, ela estava tomando café na sala de jantar e caiu. Ela caiu. É como se tivesse desligado a tomada. Ela caiu. No que ela caiu morta. E ela era uma pessoa ativa, uma pessoa trabalhando normalmente, empresária, né, e trabalhava muito, só que ela tinha um fator. Ela fumava muito. Né? Ela não bebia, né? Ela não gostava de beber, mas ela fumava muito. Então ela caiu como se tivesse desligado a tomada. Ela teve um infarto. Tá? Isso é considerado morte súbita? Isso é considerado morte súbita. A morte súbita é aquela que ocorre subitamente, né, de até 24 horas. É uma morte que ocorre nas primeiras 24 horas. Então, o paciente pode estar sentindo algum sintoma e tem o desfalecimento. Então, nessas primeiras 24 horas. Isso é considerado morte súbita. E dentro das mortes súbitas, a gente tem, inclusive, pesquisa na universidade, e a gente faz parte do grupo internacional que avalia a morte súbita, e justamente para buscar políticas de saúde que possam favorecer, por exemplo, hoje, nos lugares públicos, a gente, infelizmente, é uma coisa de um país em desenvolvimento, a gente não tem um cardioversor desfibrilador. Seria o básico, né, doutor? Seria o básico. A gente não tem uma formação, por exemplo, da população, do cidadão, para um socorro básico de saúde.
Doutor, inclusive eu preciso até ponderar com relação a isso, não posso deixar passar. Toda a equipe, né, nós aqui trabalhamos com televisão, a gente está transmitindo em canal aberto e é natural que as pessoas deem uma visibilidade maior. Quando as suas primeiras entrevistas foram ao ar e depois elas foram para o canal do YouTube, e hoje já é aberto, né? Antigamente não era, mas hoje é aberto para toda a população acessar, realmente chamou muita atenção a quantidade de visualizações muito rápidas, né? Por quê? Porque as pessoas realmente elas não se preocupavam muito com o coração. Elas sabem que tem que preocupar, mas acreditavam que o órgão era vitalício e era o último a ter algum tipo de falência, né? Infelizmente, as pessoas agora estão começando a observar que não. É uma pena que nosso tempo é muito curto e não vai ser possível nós esgotarmos esse assunto hoje sobre morte súbita. Eu gostaria de convidá-lo para o próximo programa, na semana que vem, se o senhor puder, claro, de acordo com a sua agenda de disponibilidade, o senhor voltar para a gente concluir. Nós ainda precisamos saber como evitar essa questão da morte súbita, se é possível ou não, e também a forma de um possível tratamento das complicações que venham a surgir de fatores de risco como esse. Mas hoje não vai ser possível, porque o nosso tempo esgotou, mas semana que vem nós voltamos a conversar sobre o assunto. Muito obrigado, doutor, e daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Mega Profissionais.